Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, irmãos, eu quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento, irmãos, mais um dia aqui para nós juntos meditarmos na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é alimento para nossas almas. A palavra de Deus, ela nos dá força para nós continuarmos caminhando. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Também vou estar orando pelos meus irmãos, fazendo uma oração para que o Senhor venha entrar com cura, para que o Senhor venha repreender todo o mal contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você está sofrendo com enfermidades, se você está sofrendo ataques malignos, nós vamos estar levantando esta oração, uma oração de intercessão, para que a mão do Senhor possa alcançar a sua vida e toda a sua família. E hoje, irmãos, nós queremos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante, que fala o título da nossa leitura, da nossa meditação: um comandante romano crente. Em outras traduções diz o centurião de Cafarnaum. E neste momento nós vamos dar início à leitura da palavra de Deus e crendo que Deus vai nos fortalecer. Mateus capítulo 8, versículo 5 em diante diz: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião publicano. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isso e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam: com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tanta fé. No 11 ele diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A palavra, irmãos, ela é muito gloriosa. Aqui conta um relato de um comandante, um centurião, ali um comandante de Roma, um crente, um homem que cria em Deus, um homem que tinha fé no Deus Todo-Poderoso. Jesus estava cumprindo a sua missão aqui na terra, irmãos. A palavra de Deus fala que Jesus chegou ali em Cafarnaum. E naquele momento que ele entra na cidade de Cafarnaum, dirigiu-se este homem, o centurião, comandante romano. Este homem, irmão, ele tinha uma causa para ser resolvida. A Bíblia diz que ele tinha um criado, um servo. E este homem, ele estava horrivelmente paralítico e sofrendo grandes tormentos. Este centurião, este comandante, ele tinha alguém que precisava de um milagre, alguém que precisava de um socorro urgente. Creio eu, irmãos, que quando este comandante ouviu falar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador da nossa alma, estava entrando em Cafarnaum, eu creio que o coração daquele homem
se alegrou e se encheu de esperança. Porque, irmãos, nós vemos que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Jesus é o verbo encarnado que fala ali no livro, no Evangelho de João. E a palavra de Deus fala, irmãos, que creio eu, que aquele homem ouviu falar dos feitos do nosso Salvador. O povo de Israel, a nação de Israel estava esperando o Messias, esperando o Salvador, o libertador para libertar aquela nação das mãos dos romanos, libertar aquela nação dos seus pecados. Jesus veio, irmãos, para nos libertar. A missão de Jesus era nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão ali, da escuridão que nos prende e nos afasta do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala deste homem, e este homem ele foi pedir um socorro. A Bíblia diz que ele chegou até o Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, e sofrendo horrível tormento. Aí no 7 ele disse, Jesus disse para ele, então Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Aí o centurião fala no 8, ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, aquele homem, o centurião de Cafarnaum, ele teve a revelação que Jesus era o Salvador, irmão. Aquele homem teve a revelação e reconheceu a autoridade de Jesus, a qual muitos que estavam ali seguindo ele, muitos religiosos, muitos judeus, o povo que se dizia escolhido, não conseguiu enxergar esta autoridade, este poder que tinha sobre a vida de Jesus Cristo. E quando este homem profere essas palavras, diz assim, Senhor, não sou digno de receber sobre o meu teto. Ele estava reconhecendo que ele não merecia que Jesus fosse até a casa dele. Ele se humilhou diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também reconheceu a autoridade que Jesus tinha. Ele sabia que Jesus tinha o poder de dar uma ordem sem precisar ir na casa dele. E aquele homem, irmãos, ele fez um grande ato de fé. Ele provou que ele cria que Jesus tinha toda a autoridade para operar, tinha toda a autoridade para curar ali o seu servo. Aí ele diz, porque eu também sou homem debaixo de autoridade. E tenho saudado as minhas ordens, digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ordeno o meu servo, faz isto, ele faz. Aquele homem, irmão, ele era um comandante. Aquele homem, ele tinha uma autoridade. Ele tinha soldados ao seu comando. Ele dizia para um, para ele ir, ele ia. Ele dizia para o outro voltar, ele voltava. Ele pedia para o seu servo fazer, ele fazia. Ele entendeu, irmão, o que muitos irmãos e muitas pessoas não entendem da autoridade e o poder que Jesus tem, irmãos. Mas para nós tomar posse desta autoridade, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar que Deus é poderoso para fazer o grande milagre. Aquele homem, ele estava em posição de intercessão. A Bíblia diz que ele estava intercedendo pelo seu criado que estava paralítico, estava em horrível tormento. Talvez esse homem que estava paralítico, estava em horrível tormento, quem sabe ele não tinha mais nem força para ter fé ou para acreditar ou para ir até Jesus.
Mas a fé daquele centurião conduziu o milagre até aquele homem. Aquele homem não foi até Jesus, mas aquele centurião, aquele comandante intercedeu pelo aquele homem e o milagre chegou até aquele homem, irmãos. O que Jesus quer ensinar para nós esta palavra, irmão? Tem muito dos nossos, da nossa família, que eles estão paralíticos espiritualmente, eles estão cegos espiritualmente, eles estão horrivelmente atormentados. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que se nós tivermos fé, se nós cremos na autoridade de Jesus, interceder pelos nossos, interceder pelo esposo, pela esposa, interceder pelo filho, pela filha, pela parentela, Deus é poderoso para visitar, irmão. Aquele homem creu que Jesus tinha um poder para dar uma ordem para aquele homem ser curado, irmão. Jesus queria ir até na casa do homem, irmão. O nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, ele é muito prestativo. Você vê na palavra de Deus, quando alguém pediu um socorro, ele automaticamente, ele queria socorrer, porque a Bíblia diz que ele sentia compaixão daquelas pessoas. Aquele homem, irmão, era romano, ele não era judeu. Nós trazemos para o dia de hoje, aquele homem nem era crente, nem era cristão. Aquele homem nem era da linhagem ali romana, da linhagem judeu. Aquele homem era um romano, era tido como pecador, gentil. Mas aquele homem, irmãos, ele deu um grande exemplo de fé. Porque esta palavra que nós lemos, ela fala da fé, irmão. Ela fala de você tomar posse, de você crer no poder de Jesus Cristo. Muitos dos judeus, muitos dos cristãos naquela época, dos crentes naquela época, que se dizia que tinha deuses religiosos, eles rejeitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, ele ficou admirado pela fé daquele homem, porque aquele homem disse para ele: Senhor, não preciso o Senhor entrar debaixo do meu teto, que eu não sou nem digno, eu sou um pecador. O Senhor é santo, ele dizendo com praticamente essas palavras, irmão. Eu sou pecador, o Senhor é santo, mas eu reconheço a autoridade que o Senhor tem. Eu reconheço o poder que o Senhor tem. Eu reconheço que o Senhor, se dirigir uma palavra, o meu criado automaticamente vai ser curado. Irmãos, o poder da intercessão, o poder da fé, o poder da oração pode mudar a história de uma família, irmãos. Uma pessoa cristã, uma pessoa que tem fé, em uma casa em ruína, uma casa desabando, pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que estão presas no pecado, através desta pessoa, da intercessão, da oração e da fé desta pessoa no Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode entrar nesta casa e operar o grande milagre, irmão, como nós temos muitos testemunhos. Eu sou um testemunho do milagre de Deus, que quando Deus entra numa casa, entra numa família, ele entra com cura, ele entra com libertação, ele entra com salvação. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. E aí Jesus no 10 ao ouvir isso, Jesus maravilhou e disse aos que o seguiam: com tanta certeza vos afirmo que nem mesmo em toda Israel encontrei alguém com tanta fé. A fé, irmão, ela move montanhas. A fé, irmãos, ela faz coisas extraordinárias. Ela quebra barreira, ela quebra a lógica humana. A fé, ela quebra a lógica humana, irmãos. Jesus não precisou ir lá na casa daquele homem. Pela fé daquele homem, aquele servo que estava paralítico e estava atormentado, ele recebeu o milagre. Não foi pela fé do paralítico, não foi. Foi pela fé do seu Senhor, do centurião de Cafarnaum. Não foi a fé daquele homem. Da mesma forma, irmão, muitos dos nossos,
que eles não têm fé, eles não acreditam que eles podem sair dessa situação. Muitos dos nossos estão perdidos aí, no pecado, nas drogas, o diabo atormentando, eles não estão conseguindo enxergar o caminho verdadeiro, mas através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, o Senhor pode entrar e operar o grande milagre. E a Bíblia diz assim no 11, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus estava dando uma aula para os judeus religiosos daquela época. Aqueles homens se achavam dignos, louvado seja o nome do Senhor do reino do céu. E Jesus estava mostrando para ele que o Senhor ia salvar pessoas de todos os cantos. Aquele que crê, irmãos, aquele que toma posse, aquele que toma posse da salvação, ele vai herdar o reino dos céus. Olha, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está falando de nós, irmão. Está falando do gentio, aqueles que não eram judeu, aqueles que não eram crente, mas foram alcançados pelo poder do Evangelho. Então, irmãos, neste dia, nós aprendemos que através da fé e da intercessão, nós podemos alcançar o milagre não só para nós, mas também para os nossos que estão perdidos, para aqueles que estão precisando de uma libertação, irmão. Nós temos que tomar um exemplo deste homem que nem crente era, irmão, que nem era judeu, era um romano, um homem mal visto, um homem ímpio, né? Que não era da linhagem de judeu, da linhagem judaica, não era um judeu, não era alguém que era do povo escolhido por Deus, mas a fé, irmão, ela quebra barreiras. A fé daquele homem fez o nosso Senhor Jesus Cristo ficar admirado e dar o exemplo de fé para aquele povo. Jesus se vira para ele e disse: em toda Israel não vi tanta fé como eu vi neste homem. Então nós estamos precisando de ser pessoas que intercedem, tenham fé. Fé para que o milagre venha estar na nossa vida e também venha alcançar a nossa família. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Se o milagre que você está precisando é a libertação do seu filho, da sua filha, é uma porta aberta, é uma cura, mas esta palavra ela é fiel e verdadeira, irmão. Esta palavra ela tem poder para fazer o grande milagre. E hoje o Senhor está dizendo para você, através da sua oração, através da sua fé, Ele vai fazer um grande milagre no meio da sua família. E aqueles que as pessoas não davam nada, vão ser alcançados pela misericórdia de Deus. Aqueles que eram um projeto para trazer vergonha, será ali projeto e motivo para dar muita alegria pelo poder da sua oração e da sua fé e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você venha receber esta palavra, que esta palavra venha encontrar morada no seu coração. A fé em Jesus Cristo pode te dar o grande milagre. A fé de Jesus Cristo pode libertar aquela pessoa que tanto você ama e tanto que você quer bem. Nós somos prova viva e testemunho vivo do poder da intercessão e o poder da fé. Aqueles que intercederam por nós, aqueles que oraram por nós, e hoje nós estamos aqui para testemunhar que o poder da fé e da oração e da intercessão pode mudar vidas. E neste momento eu quero levantar uma oração pela sua vida, pela sua família. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido da glória, Senhor, meu Pai amado, neste momento, meu Deus, nós meditamos na Tua palavra, meu Pai. Senhor, eu já posso ver, meu Pai, pelos olhos da fé, pessoas, meu Pai, sendo alcançado pelo poder desta palavra.
Este centurião, meu Pai, ele nos dá um grande exemplo. Um homem, meu Pai, Deus amado, que ele estava ali, meu Pai, à procura de um milagre para ali, para o seu servo tão querido, meu Pai. Senhor, aquele homem, meu Pai amado, foi alcançado, meu Deus, pela fé daquele centurião. E neste momento, meu Pai, pelo poder da oração e da intercessão, eu intercedo, meu Pai, por cada irmão, por cada irmã que está escutando esta oração, meu Pai. Da mesma forma, meu Pai, Deus amado, que aquele centurião de Cafarnaum, ele teve fé, meu Pai, dizendo para que o Senhor desse só uma palavra e o seu servo ia sarar. Neste momento, meu Pai, nós cremos, meu Pai, que o Senhor desse só uma palavra. O filho desta mulher será liberto, o marido desta mulher será liberto, a esposa deste homem será liberta, a filha dela será liberta. Senhor, meu Deus, nós cremos também que o Senhor dê uma palavra, esta enfermidade vai sair desta vida, esta dor, meu Pai, que está assolando este corpo, meu Pai. Pelo teu nome, meu Pai, nós repreendemos agora. Senhor, nós oramos também por esta família, esta casa, meu Pai. Aonde tiver, meu Pai, um mal, Senhor, aonde tiver, meu Pai, uma obra de feitiçaria, aonde tiver um demônio, meu Pai, atuando, meu Pai, Senhor, no oculto, que o Senhor, meu Pai, venha revelar e venha repreender este demônio agora. Vai queimando, meu Pai, ele agora, meu Pai, pelo teu poder e pela tua graça. Manda fogo, meu Pai, para queimar, meu Pai, toda contenda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo espírito maligno que tem trazido contenda dentro desta casa, que tem trazido desgraça, tem trazido vícios. Senhor, meu Pai, repreende esta legião agora, repreende, meu Pai, esse demônio agora, meu Pai querido, que quer destruir, meu Pai, esta vida, meu Pai, nas drogas, quer destruir, meu Pai, esta vida, meu Pai, no álcool, meu Pai, quer destruir esta vida, meu Pai, na prostituição. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te damos uma ordem agora, toda legião do inferno, todo espírito que foi enviado para trabalhar dentro desta casa, Senhor, vai queimando pelo teu poder agora, meu Pai. Senhor, liberta, meu Pai querido, vai libertando, meu Pai, pelos olhos da fé, meu Pai. Eu já posso ver, meu Pai, Deus amado, Senhor, pessoas sendo alcançadas, meu Pai, quando estiver, meu Pai, assistindo, meu Pai, esta pregação, esta oração, meu Pai querido. Senhor, meu Pai, envia, meu Pai, esta mensagem, esta oração para aquela pessoa que está precisando, meu Pai querido, de uma libertação, de uma cura divina, meu Pai. Nós repreendemos, meu Pai, toda enfermidade nos ossos. Nós repreendemos, meu Pai, todas as dores na cabeça. Olha aí, meu Pai, o Senhor nos mostrando, meu Pai querido, pessoas, meu Pai, que têm visto vultos, meu Pai, pessoas que têm escutado vozes, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que é o maligno, meu Pai, repreende agora, meu Pai. Vai queimando, meu Pai, vai repreendendo essas vozes, vai repreendendo esses vultos, meu Pai, que o inimigo tem querido colocar, meu Pai, loucura. Espírito da morte, saia desta casa. Espírito de loucura, saia desta família, meu Pai. Liberta, meu Pai, esta casa. Ajuda, meu Pai, esta pessoa agora. Nós oramos, meu Pai, e tomamos posse, meu Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós cremos no grande milagre. Senhor, nós cremos, meu Pai, Senhor, no poder da oração, meu Pai. Recebe esta oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Toma posse do milagre, tome posse da salvação e da libertação. Não desista, continue orando pela sua família, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu ente querido. O diabo, ele está trabalhando para que você venha desistir. Mas da mesma forma que este homem teve fé, que Jesus era poderoso para curar o seu servo e libertar ele do tormento, também tenha fé. E nós vamos tomar posse desta palavra. Receba esta palavra. Toma posse desta oração. E que a misericórdia e a bondade do Senhor possa reinar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus.